Uma boa noite para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema que foi sugerido hoje, tá? Eu compartilhei aqui na minha página, pedi a contribuição de vocês para a questão dos temas de live. E aí surgiu uma sugestão muito interessante, que é para a gente estar conversando sobre como os familiares de idosos podem lidar com as perdas, tá? Então, assim, famílias que estão perdendo idosos nesse momento com Covid-19, que não estão tendo a possibilidade de fazer os velórios, de fazer todos os rituais de passagem, de que forma que as famílias podem lidar com essa situação. Então, eu resolvi fazer essa dobradinha de live. Acabei de fazer uma live agora no Instagram, terminamos em 2 minutinhos e já vim para cá para a gente conversar sobre esse assunto, porque realmente eu sei que é um assunto urgente, é um assunto muito importante. Eu não tinha pensado na possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, mas é um assunto essencial, tá? Quero dar uma boa noite para Maria Teodora, que estava lá na outra live comigo, ficou lá 1 hora na outra live, né, Maria? Isabel Calisto, boa noite, seja bem-vinda. Isabel, quem mais estiver presente aí, deixe seu boa noite, tá? Deixa eu olhar aqui quem está presente, deixa eu olhar aqui pelo meu celulation, né, gente? Porque no celular dá para acompanhar todos os comentários de vocês. Saudades também, Isabel, você anda sumidinha, né? Isabel anda sumidinha aí das lives, mas eu estava com saudade de você também, Isabel. Então, assim, gente, o que eu quero pedir a você, tá? Essa live, ela não é só para você que está aqui, ela é para você que conhece familiares de idosos, especialmente familiares que já perderam idosos com a Covid-19, tá? Porque eu vou ensinar estratégias para lidar com a questão do luto, porque qual é o problema? Nós precisamos de rituais para que o nosso processo de luto não seja um processo muito dificultoso, não seja um processo de adoecimento. E as pessoas não estão sabendo lidar com a perda de idosos com Covid-19, justamente por conta da ausência dos rituais. Então, eu vou ensinar isso nesse momento. Então, eu peço a você que compartilhe com outros familiares, compartilhe com idosos, enfim, compartilhe com o máximo possível de pessoas, porque, na verdade, não só para familiares de idosos, mas para famílias que estão perdendo pessoas com Covid-19. É importante a gente pensar como lidar com esse processo de luto, tá bom? Eu quero dar uma boa noite aqui para o Heleno do Trapiche, seja bem-vindo, Heleno, gratidão. Heleno sempre está aqui com a gente, sempre está compartilhando também. Ângela Pereira, seja bem-vinda também, Ângela. Eu vou já de hoje, tá, gente? Quero dizer a você que a live que eu acabei de fazer no Instagram foi uma live maravilhosa, com uma instituição, um centro-dia de São Paulo que faz um trabalho espetacular. E quando a gente olha trabalhos como esse, a gente vê que existe possibilidade para o Brasil. Existem pessoas que fazem bons trabalhos, que fazem trabalhos maravilhosos e que estão contribuindo para a população idosa, tá? Então a gente tem que ter esperança. E essa live ela vai estar amanhã aqui no Facebook às 8 horas. Quem não assistiu lá no Instagram vai poder assistir aqui no Facebook e também no canal do YouTube amanhã. Assistam do começo ao fim. Por quê? Você que de repente quer fazer um trabalho voluntário, quer criar uma instituição para pessoas idosas, você vai se inspirar nessa live que a gente fez hoje lá no Instagram, tá bom? Então eu vou iniciar logo a live de hoje, porque já são 21 horas. Eu não estou mais com a hábito de fazer 20 horas, estou tentando fazer live sempre mais cedo, para que vocês também possam dormir cedo, né? E a gente não fique se prolongando muito aí até tarde. Então vamos lá, gente. Qual o tema da live de hoje? Como lidar com a perda de idosos pela Covid-19. O que acontece? Todo esse processo de pandemia, ele vem trazendo um prejuízo não só na questão da perda em si, mas um prejuízo em relação ao processo de luto, tá? Por quê? Porque quando morre alguém com suspeita de Covid, esse familiar ele não pode acompanhar esse idoso no hospital, seja idoso ou não idoso, tá? Eu falo idoso porque o meu trabalho é voltado para idosos. Mas uma vez que esse idoso tem suspeita, ele não tem acompanhamento de familiar no hospital. Se ele vem a óbito, não podem acontecer os velórios, né? Os sepultamentos são muito rápidos, com o caixão fechado. E aí, o que isso está acontecendo?
O luto que as pessoas estão enfrentando são lutos traumáticos. Por quê? Porque todos nós, para a gente processar o luto, a gente precisa dos rituais de passagem. Isso não é bobeira, questão do velório, isso tem toda uma questão psicológica por trás desses ritos de passagem. Todas as culturas se fazem ritos de passagem. Quando as pessoas morrem, de diversas formas são feitos esses ritos. No Brasil, especificamente, a gente tem um tipo específico de velório que a gente faz, onde as pessoas fazem suas homenagens, né? Onde as pessoas choram, expressam seus sentimentos, e nesse momento não está sendo possível fazer isso. Isso traz um prejuízo muito grande, tá? E o que eu vou ensinar para vocês, de que forma vocês podem lidar, podem criar os rituais para poder lidar melhor com essa questão das perdas, tá? Primeiro ponto, antes de eu falar sobre esses rituais alternativos, e é muito importante que você fique na live até esse momento para você aprender para você, se você perder alguém, você auxiliar outras pessoas também. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa, né? O que vem acontecendo com muitos familiares que estão perdendo idosos? Aquela sensação de impotência, tá? E muitas vezes esse familiar ele se sente culpado. E o que você que está aqui, você precisa entender? Nós estamos num momento de pandemia. Então, assim, não tem nada mais que você poderia fazer para preservar a vida dessa pessoa. Você não tem que preservar sentimento, não tem que cultivar sentimento de culpa, porque num momento de pandemia, é difícil a gente conseguir toda a assistência hospitalar que a gente gostaria, por mais que você queira. O que acontece muitas vezes com idosos que são atingidos com a Covid, de repente estão bem, de uma hora para outra a dificuldade respiratória já vem de uma forma muito intensa, e aí até que esse idoso chegue ao hospital, às vezes é difícil lidar, manejar a situação a tempo, ainda que esse idoso tenha uma assistência hospitalar. Se ele tem comorbidades, é difícil para ele lidar com a questão da Covid. Então, o primeiro ponto é que o familiar ele jamais pode se culpar, nem ficar criando ideias na cabeça de que poderia ter sido feito diferente, porque não poderia. Certamente, tudo que você pode fazer, você fez. E no momento de pandemia, é muito difícil a gente conseguir preservar as vidas da forma que a gente gostaria. Então, o primeiro ponto, não se sinta culpado, tá? Segundo ponto, perdeu alguém, tente se lembrar, não fique focando naqueles momentos, por exemplo, alguns familiares estão vendo os idosos, né, com essa dificuldade respiratória, e toda essa imagem fica ali na mente dessas pessoas. Quanto mais você cultiva, pior. O que a gente tem que tentar fazer? Substituir essas imagens, tá? Substituir por imagens boas, por imagens de quando esse idoso estava bem, quando esse idoso estava saudável, os momentos de família, talvez só o fato de você sentar, escrever, contar histórias desse idoso para outras pessoas e para você mesmo. Relembrar dessas histórias já vai te ajudar bastante nesse processo de luto. Reconstruir essas narrativas é muito importante, tá? E aí eu vou passar agora para discutir com vocês, para a gente conversar de fato sobre essa questão dos rituais de passagem, tá? Por que é importante? Isso que a gente tem que entender para a gente entender melhor por que não ter rituais de passagem acaba dificultando o luto, tá? Quando a gente faz os velórios, né, e a gente faz aqueles encontros com os familiares, com o corpo da pessoa falecida ali presente, a gente consegue processar melhor o luto. A gente consegue ver aquela pessoa morta, né? Então, isso, por mais que seja extremamente doloroso, isso vai ajudar a gente a lidar com o luto, porque você vai ter certeza que aquela pessoa se foi, porque uma das coisas que acontece no processo de luto, muitas vezes, é o familiar negar, tá? Imaginar que aquela pessoa não morreu, que aquela pessoa foi colocada num caixão viva, tudo isso surge no processo de luto. Então, você vê, contribui para você processar, para você elaborar esse luto. O outro ponto é que nesses rituais de passagem é permitido que você expresse a sua dor, que você chore, né, que você tenha pessoas que prestem condolências, né, a quem está perdendo alguém, que você receba apoio de outras pessoas, de amigos, de familiares, que você homenageie aquele falecido, que você consiga se despedir daquele falecido. E todo esse fato de você ver o corpo da pessoa, de você se despedir, de você falar, expressar seus sentimentos com aquele corpo ali, por mais que a pessoa não esteja viva mais, né? Você está ali, você vê.
e você expressar seus sentimentos, seu choro, né? É, conseguir de alguma forma tentar se comunicar, dizer para aquela pessoa o que você sente e se comunicar com os familiares, com os amigos, expressar a sua dor, tudo isso ajuda o seu processo de luto. E o que acontece? Quando a gente não tem esses rituais de passagem, tudo isso fica em aberto. E o que a gente tem escutado os familiares falarem? Nossa, eu não consigo chorar, eu não consigo. É como se essa pessoa não tivesse ido ainda, ficou um vazio, eu não consegui me despedir, eu não vi os últimos dias de vida dela, eu não vi ela no caixão. E aí, de que forma que eu vou lidar com esse processo de luto, tá? E aí eu trouxe algumas ideias para vocês que são, na verdade, o foco principal dessa live de hoje. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Existem formas da gente fazer rituais alternativos, tá? O que a gente não pode fazer, não fazer nada, ou seja, não fazer ritual nenhum, porque provavelmente nosso processo de luto vai ser prejudicado, como eu falei anteriormente. Então, hoje existem formas criativas que a gente pode organizar esses rituais, tá? Então, o que a gente pode utilizar para fazer esses rituais? Utilizar aplicativos e utilizar redes sociais. Por quê? Porque nós estamos no momento de pandemia que a gente precisa continuar isolado. Então, muitas vezes você vai sofrer por ter perdido alguém, você ainda tem que ficar isolado. Não pode se reunir com outras pessoas, né, para estar expressando seus sentimentos, e, enfim, ouvindo a homenagem de outras pessoas também para esse idoso que você perdeu. Então, a gente vai utilizar de redes sociais, de Facebook, de Instagram, enfim, de outras formas que eu vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Então, primeiro ponto que você tem que fazer, primeira coisa que você tem que pensar, é escolher alguém que possa te ajudar a criar esses rituais, tá? Alguém que seja mais próximo de você. Então, se você, de repente, é um filho, e você está perdendo a sua mãe, ou você é um neto, uma neta, perdeu alguém, convide alguém de sua confiança, alguém mais próximo de você, para você organizar esses rituais. E o que você pode fazer, por exemplo? Você pode aprender a fazer vídeos no Skype, a fazer vídeos no Zoom, fazer vídeos no WhatsApp, mas Skype e Zoom são aplicativos que você pode utilizar. Você pode fazer uma reunião coletiva, tá? Com várias pessoas. Você pode, no Zoom, se eu não me engano, você pode fazer reunião com 100 pessoas, salvo engano, né? Você vai aprender a utilizar esse aplicativo. Você, junto com essa pessoa que vai te ajudar, você vai fazer uma lista de pessoas convidadas, pessoas que foram importantes para esse idoso e que são importantes para você. Você vai pensar a forma de você convidar essas pessoas por e-mail, por telefone, para participar desse ritual. E aí, no Skype e no Zoom, você pode convidar várias pessoas para participarem dessa reunião ao mesmo tempo, tá, gente? Por isso que esses aplicativos são interessantes. E aí, o que você pode fazer nesses aplicativos? Você pode, por exemplo, fazer um culto religioso, você pode organizar uma missa com o padre e convidar as pessoas que são importantes da sua família para estar nessa missa. Você pode fazer uma reunião de homenagem àquele idoso e aí colocar toda a sua família nessa reunião online com essas pessoas, para que cada um faça a sua homenagem, para que cada um preste suas condolências, para que cada um fale o quanto que esse idoso, essa idosa foi importante, para que se leiam cartas, se leiam histórias, né? Para a gente fazer como se esse processo, como se esse ritual fosse um ritual físico, só que a gente vai fazer online, sem o corpo presente dessa pessoa. E isso vai ser muito importante, tá? Então, o que você vai pensar? As pessoas que vão estar, você vai organizar, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um culto em homenagem a esse idoso que se foi, eu quero fazer uma missa, eu quero fazer um momento de homenagem com a minha família, meia hora, 1 hora, 2 horas de reunião com a minha família em homenagem a esse idoso que se foi. O que você vai fazer? Você vai organizar isso, vai convidar as pessoas, vai utilizar esses aplicativos para fazer esses rituais, tá? E aí você vai fazer um roteiro. Por que é importante? Como eu falei, nós estamos sozinhos. Então, se você perde alguém no momento de pandemia, você não tem a possibilidade nem de se despedir dessa pessoa, nem de estar junto com outros amigos para poder lidar com essa situação. Então, você vai fazer tudo isso online. Isso vai ser super importante para que o seu processo de luto seja facilitado. E aí você vai fazer suas orações, suas homenagens em conjunto, tá? Nesses aplicativos você consegue ver as pessoas. Por exemplo, nesse momento eu faço reuniões online assim,
com os meus amigos, meus colegas de trabalho. Você cadastra essas pessoas, você manda um convite para essas pessoas e no seu computador você vai ver o rostinho de todo mundo ali. 10, 20, 30, quantas pessoas estiverem nessa reunião. E você vai organizar para cada um fazer a sua homenagem a esse idoso e para cada um se apoiar nesse momento. É super importante. Uma outra forma de você lidar com o luto nesse momento também é você construir, por exemplo, criar um grupo específico dentro do Facebook para sua família, para as pessoas que são importantes ou que eram importantes para esse idoso. Criar um grupo específico, ali as pessoas vão poder colocar fotos, ali as pessoas vão poder colocar vídeos em homenagem àquele idoso, ali as pessoas vão poder escrever textos em homenagem àquele idoso, e um grupo vai ser um grupo fechado só da sua família. Se você quiser também, pode criar um perfil para esse idoso no Facebook, onde todos os familiares, todos os amigos vão poder ali colocar suas homenagens, seus vídeos, seus comentários para esse idoso. Você pode também criar um perfil no Instagram. Isso com o tempo, gente, depois que vocês estiverem processando o luto, vocês podem excluir essas páginas, vocês podem fazer com que essas páginas não estejam mais visíveis, mas que são importantes, são, tá? É muito importante você ter um espaço, você processar, fazer essa reunião que seja uma reunião online, mas faça uma reunião online com os familiares, com as pessoas que foram importantes para esse idoso. Então, eu dei 2 dicas aqui para quem chegou agora no final. A primeira é fazer esses rituais alternativos online, utilizando Zoom, utilizando Skype, convidando aí as pessoas significativas para fazer as homenagens a esse idoso. Isso vai ajudar demais a processar o luto. Outro ponto, criar grupo específico fechado, ou criar uma página, criar um perfil para você e a sua família homenagear esse idoso. Ah, Juliana, mas eu não me sinto em condições de usar esses aplicativos, eu tenho dificuldade. Você pode utilizar o seu próprio perfil para homenagear o idoso e abrir para que outras pessoas da família façam homenagem também. Nesse momento que a gente tem de ferramentas são as redes sociais, tá? É Facebook, é Instagram, é Zoom, é WhatsApp, são os espaços que a gente tem para a gente conseguir processar melhor o nosso luto. Porque o que não pode acontecer é a gente não falar. Se tem algo que é muito danoso no processo de luto, é a gente não expressar o nosso luto, é a gente não falar dos nossos sentimentos, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. Existem essas possibilidades de rituais alternativos. Se a gente não faz, como a maioria das pessoas não estão fazendo, quer dizer, saiu do hospital, o corpo foi lá, sepultado e o familiar não teve velório, não fez ritual alternativo, ou seja, passou em branco. Provavelmente esses familiares vão ter problemas para lidar com o luto, tá? Então, assim, as dicas que eu dei aqui, quem está aqui provavelmente não perdeu ninguém na família, mas compartilhe essa live com pessoas que já perderam alguém ou que estão com idosos, outras pessoas com Covid internados em hospitais, para que as pessoas aprendam a criar esses rituais e lidar com o luto, tá bom? E aí, outro ponto que eu quero falar para vocês também, já fechando aqui, e aí abrir para comentários de vocês. Construam redes de apoio, tá? Se você conhece alguém ou se você vai passar ou passou pela perda de alguém com Covid, construa redes com amigos, grupos de WhatsApp, como eu falei, grupos no Facebook, formas de você interagir com outras pessoas para que vocês possam se apoiar. Ficar nesse momento sozinho não é bom. A gente sabe que o isolamento físico a gente vai ter que ter, mas fora isso, a gente tem essa questão nas redes sociais que a gente pode utilizar. Então, crie essas estratégias de grupos de apoio para você não lidar com essa perda sozinho, tá? E aí, um outro ponto, né? Quem ficou aqui agora até o final, mas eu não perdi ninguém. Primeiro ponto, compartilhe a live, tá? Porque muitas pessoas estão perdendo, já tem mais de 8.000 pessoas que morreram no Brasil. Certamente no seu Facebook tem pessoas que perderam alguém. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que você possa ajudá-la. Outro ponto, né? Sabe que essa pessoa perdeu alguém? Tente manter o contato com essa pessoa, se essa pessoa quiser. Tá? Contato telefônico, por e-mail, por WhatsApp, por Instagram. Pergunte a essa pessoa se você pode estar em contato com ela. Tem pessoas que, às vezes, durante o processo de luto, no início ou mais na frente, não querem conversar. Se ela não quer, você deixa à vontade, só manda uma mensagem, olha, estou por aqui, se você quiser conversar, eu estou junto de você. Isso é super importante. Respeite o tempo dessa pessoa.
Outro ponto, né? Lembre-se que essa pessoa, ela, além de estar passando pelo processo de luto, ela provavelmente também está com medo de morrer. Porque se ela cuidava desse idoso e esse idoso faleceu com Covid, pode ser que ela também esteja com a doença. Então, ela perdeu o idoso, ela está com medo de já estar com a doença e de ter alguma complicação e ela está isolada. Então, é muito importante que a gente mantenha contato, que a gente esteja junto com essa pessoa, para que a gente consiga aliviar o sofrimento dela. Outro ponto é, no processo de luto, nós perdemos muito a energia da gente, tá? Então, pergunte, de repente, essa pessoa, às vezes ela não quer conversar, mas você pergunta, olha, você quer que eu vá no mercado para você? Quer que eu vá na farmácia? Quer que eu vá no hortifruti? O que eu posso fazer por você nesse momento? Porque, em geral, essa pessoa não tem condições físicas de sair para resolver a vida, para fazer as coisas que ela tem que fazer. Por último, presentei essa pessoa com um CD, né, de música, com um pendrive com música, mande, de repente, o link de um vídeo, de uma música para ela pelo WhatsApp, compre um bom livro para ajudar essa pessoa a lidar com o processo de luto. Isso certamente vai ajudar bastante, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui para quem entrou depois, deixa eu ver, Cleoma Honorato, Maria Teodora, Raquel Barreto, deixa eu ver quem mais entrou por aqui. Aparecida, gratidão, Aparecida, pela sua presença. Gente, então é isso, né? Então é isso. Eu acho que é um assunto muito pertinente. Eu tentei aqui em 20 minutos trazer essas estratégias. Parece coisa boba, mas não é. Vocês podem ter certeza que organizar esses rituais vai facilitar demais o processo de luto. Vou dar um exemplo para vocês. Não foi ritual alternativo, tá? Mas o quanto que é importante o processo de luto. A minha filha, quando o pai dela faleceu, ela tinha 5 anos. E a convivência dela com o pai era 24 horas por dia. As pessoas me perguntam assim, por que ela conseguiu processar o luto e ela está saudável, e ela, apesar de ter vivido, ela vivia muito mais tempo com meu esposo que comigo, por exemplo. Eu sempre trabalhei fora, meu esposo ficava em casa. Mas ela participou do velório. Eu levei, as pessoas me chamavam de doida, mas eu levei ela no velório. Isso ela pode até não se lembrar, mas isso ajudou o processo dela de luto. Ajudou ela a levar isso de uma forma saudável. Agora, quando a gente não tem, isso dificulta. Por quê? Para vocês entenderem por que é importante esse ritual de luto. Por que a maioria das crianças que perdem pais quando são crianças, quando crescem, tem problemas? Tem problemas com drogas, tem problemas com escola, tem vários complexos aí. Porque a família, em geral, ela tira da criança a possibilidade de participar dos rituais. O ritual ele é importante também para a criança, não só para o adulto, tá? Quando você tira, essa pessoa tem um processo de luto doente. Então, isso acontece com crianças também. Nesse momento de pandemia, está acontecendo com todo mundo, porque as pessoas não estão tendo a possibilidade de velar, de sepultar, de fazer ritual. Se a gente não cria esses rituais online, ao menos a gente vai ter problema com os lutos, tá? Então, essa informação que eu trouxe aqui para vocês é super valiosa vocês levarem para outras pessoas. A Cleuma colocou aqui, graças a Deus não perdeu ninguém, né? Mas tem 2 amigas aqui que perderam a mãe, perderam o pai. Isso aí, Cleuma, dá um apoio, um telefonema, pergunta se quer ajuda, compartilha essa live com elas, mesmo que já tenha passado um tempo, eu não sei, já passou 1 mês, 2 meses, não tem problema. Fala, ó, nessa live aqui, a colega está ensinando formas de fazer rituais online. Pensem nessa possibilidade de fazer um ritual. Porque nesse ritual, essa pessoa vai ter a possibilidade de chorar, de se dar conta de que essa pessoa se foi e de ter o apoio de outros também ali em volta. Isso vai ajudar a processar o luto, tá, Cleuma? Isabel colocou aqui que a tia dela morreu em Dante. Não entendi. Enfim, a tia dela morreu, né? E falaram que era Covid. O que acontece? Independente de ser Covid ou não, o que está acontecendo? Não só nas questões de Covid. Quando também não é Covid, os períodos de velório estão sendo de no máximo 10 minutos na maioria das cidades. Por quê, gente? Justamente para não ter aglomeração de pessoas. E aí, nessa história, os familiares que moram longe, enfim, acabam não conseguindo ver e não participar dos velórios, tá? Então, independente de ser Covid ou não, a gente está tendo esse problema. E aí as pessoas não vão conseguir processar o luto bem, tá?
A Maria Teodora, a homenagem tem que ser quantos dias depois? Não tem dias, Maria. Se a família quiser fazer no mesmo dia, na mesma semana, um mês depois, não tem problema. O importante é fazer ritual de passagem. Isso psicologicamente é importante para a gente, tá? Então, mesmo, mas eu tenho alguém que perdeu, alguém na família já tem um mês, 2 meses, não tem problema. Ensine, passe essa live, ou de repente você mesmo, tudo que você aprendeu aqui nessa live, mande um áudio para essa pessoa, escreva, fala, olha, faz isso, é importante, isso vai ajudar essa pessoa a processar, tá? Maria de Jesus, boa noite. Vi, Maria, que você estava lá com a gente no Instagram também. Às vezes no Instagram eu não consigo ler as perguntas de todo mundo, porque como nós estamos com convidados, né? Às vezes o convidado está falando, eu vejo a pergunta e aí o assunto vai surgindo, não dá para a gente ficar cortando, né? Mas eu vi, por exemplo, que Maria de Jesus estava lá também, eu acho que Cleuma também estava, salvo engano, né? E eu agradeço aí a presença de vocês lá, tá bom, gente? Isabel colocou aqui, há 89 anos, ela tinha Alzheimer no último estágio. O que acontece, né? O que está acontecendo também, gente? A gente não pode julgar, mas às vezes, por exemplo, quando é um idoso que tem uma complicação, por exemplo, um câncer de pulmão, ou um câncer com metástase pulmonar, é difícil, às vezes, para o médico identificar se aquela síndrome respiratória foi por causa daquela metástase pulmonar ou se aquela pessoa também adquiriu Covid. Até que se chegue o teste, muitas vezes eles colocam suspeita de Covid. Por quê? Porque não sabe. Pode acontecer dessa pessoa só estar na fase última do Alzheimer. E realmente a gente sabe que à medida que a doença vai avançando, vão vindo os problemas pulmonares. Geralmente essa pessoa morre com pneumonia, né? Maioria das vezes é assim. Mas pode acontecer justamente por ela já estar complicada, ela ter o Covid e a Covid piorar ainda mais a situação dela. E aí o teste demora, né? E como o médico não sabe, não tem a certeza se é Covid ou não, ele coloca como suspeita. Por quê? Se for Covid, vai deixar fazer velório, vai deixar aglomerar, né? É complicado. Então a gente também tem que entender isso, quanto que isso é difícil também, né, Isabel? Mas, de qualquer forma, se não foram feitos rituais, Isabel, converse com a família aí também, para que essa família faça os rituais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Acho que não. Bom, gente, então, como eu falei, a live de hoje, que eu fiz no Instagram, ela vai estar disponível às 8 horas amanhã aqui no Facebook, lá no YouTube também. Amanhã, às 20 horas, nós teremos uma aula de alongamento, tá? Vai ser lá no Instagram, às 20 horas. Se não tiver essa live, eu vou avisar para vocês, porque eu ia fazer um procedimento na segunda-feira. Na terça-feira, não pude fazer por conta da minha gripe, vocês já perceberam que eu estou gripada. E aí, eu não sei se eu vou fazer amanhã ou não, mas de qualquer forma, a live está agendada para amanhã, às 20 horas, lá no Instagram. Aí, o que eu quero pedir a vocês? Coloquem uma calça de ginástica, uma blusa de ginástica e um tênis, porque nós vamos fazer aula de alongamento. Vai ser à noite, porque eu não tenho a possibilidade de fazer de manhã. Mas aí vocês vão fazer junto com a gente a aula de alongamento, vão aprender e depois vocês vão começar a praticar na casa de vocês todo dia de manhã, tá bom? Cleuma colocou aqui, sempre compartilha, né, Cleuma? Gratidão. Laudsec chegou no finalzinho, gratidão. Gente, então é isso, né? Dobradinha de live, né? Acho que vou dar agora uma descansadinha para minha voz. Então, peço a você, quem chegou no final, gente, por gentileza, se tem uma live que é importante, é essa, tá? Acabou aqui? Compartilha essa live, por favor, com as pessoas que você conhece, porque com um grande número aí de pessoas morrendo com Covid, certamente essa live vai servir para alguém, tá bom? Quem chegou no final, daqui a um minutinho a live já vai estar disponível aqui no Facebook. Pegue a live, assista desde o início, né, gente? Quem ficou aqui sabe o quanto que a live foi importante, tá bom? Então é isso, ó. Beijão para vocês, gratidão, e a gente se encontra amanhã na live, tá bom? Tchau, tchau.